Boa noite a todos. Que o Senhor nos conceda a sua graça mais uma vez. Eu, antes de tudo, gostaria de publicamente manifestar minha gratidão a Deus, ao pastor Paulo pelo convite. Sinto-me honrado de estar com vocês aqui. O pastor Paulo esteve conosco no aniversário da nossa igreja no passado, juntamente com sua família. Foi um tempo de crescimento, de edificação, de estreitar os laços. E agora, conhecendo parte da Igreja Batista de Fé Reformada, aqui em Volta Redonda, e outros irmãos mais, vendo aqui outros irmãos do Jardim Botânico, com os quais nós convivemos por um tempo lá no Rio. Que Deus nos conceda a sua bênção, como disse o pastor, seja realmente um tempo de grande edificação. Eu queria pensar com vocês, tendo como pano de fundo o capítulo 9 do livro de John Bunyan, Peregrino no Monte da Dificuldade. Essa é uma expressão que nos remete à adversidade, provação, lutas, sofrimento, angústia. E eu quero então nesses dias a sua atenção para refletirmos sobre esta temática à luz das Escrituras. Hoje nós vamos pensar no Salmo 23, em particular no verso 4, sobre o tema A Presença de Deus no Vale da Sombra da Morte. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 23, nós vamos ler o verso 4. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em 1973, um dos mais renomados pastores do sul dos Estados Unidos, um homem chamado Vance Havner, ele publicou um livro baseado no Salmo 23, sobre a experiência do vale. E esse livro ele escreveu e vendeu muito à época, logo após a morte da sua esposa, Sara. É um livro que trouxe, à mercê da graça de Deus, muito conforto a todos aqueles que tiveram acesso a esse material. E esse pastor, servo de Deus, por longa experiência, por mais de 50 anos, um pastor muito ativo naquela região, ele escreveu algumas coisas bem interessantes. Eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro momento. Entre outras coisas, ele disse que a experiência cristã, ela se processa em 3 níveis. Existe o que ele chamou de a experiência do cimo da montanha, que são aqueles dias em que parece que o sol brilha para nós, em que tudo é favorável, em que tudo é muito bom. Ou seja, nós somos abundantemente agraciados e estamos enxergando o que os antigos chamavam de o sorriso de Deus. No entanto, a experiência vai atestar que ninguém vive sempre no cimo da montanha, ou ninguém pode dar saltos prodigiosos de um cume de monte para o outro. Existe também o que ele chamou de experiência da planície, do cotidiano, do básico, do normal, do esperado. São dias em que a gente não está nem tão entusiasmado com a vida, nem tão pouco entristecido ou vivendo dias adversos. Está normal, esperado. Mas ele aprofunda sua reflexão e essa temática do seu livro, infelizmente ainda não publicado em português. Ele fala da experiência do vale. E ele puxa essa expressão do saltério, em particular do verso 4, o texto que nós lemos do Salmo 23. Ele fala que o vale da sombra da morte, uma linguagem metafórica, uma figura de linguagem, aponta para quê? Para os dias tenebrosos, para aquilo que João da Cruz chamou de a noite escura da alma. São dias difíceis, dias de dificuldade, dias de adversidade, de lutas, de aflição, de muitas perguntas e poucas respostas, dias em que nos sentimos sozinhos, abandonados, entristecidos, deprimidos, os vales sombrios da vida. O John Bunyan, ele usa uma linguagem
Também, no sentido metafórico, ele fala do monte da dificuldade, usando esse recurso da linguagem para mostrar que é próprio da vida cristã as adversidades. Isso seria, afirmar isso, seria chover no molhado em outros tempos, mas no nosso contexto, em que boa parte das chamadas igrejas evangélicas vivem de ludibriar as pessoas, fazendo propostas e prometendo aquilo que Deus não prometeu, é muito importante nos cultos das nossas igrejas reafirmar que a nossa vocação como cristãos, discípulos, servos de Deus, em nenhum momento passa por uma espécie de imunidade ao sofrimento. Há alguns versos nas Escrituras que, se alguns pudessem rasgar, triturar, o fariam, como por exemplo Paulo aos Filipenses. Ele diz: e vos foi dada a graça de não apenas crer, mas de padecer por Cristo. Existe um monte da dificuldade, como propôs o Bunyan no seu livro. Existem os vales, como está na Escritura, então os autores exploraram para apresentar essa teologia bíblica do sofrimento. Eu queria sua atenção para pensar neste verso, que alguns biblicistas chamam de o Santo dos Santos do Salmo 23. E antes de fazer alguns cortes aplicativos, eu quero chamar sua atenção para algumas características do vale, dos vales escuros, dos vales sombrios, do vale da sombra da morte. Primeiro, os vales são inevitáveis. Essa é a primeira característica. É curioso notar que os vales fazem parte da nossa geografia existencial. Ninguém pode fugir dos vales. É inevitável. Todos nós passaremos pelos vales. Eu conheço bem poucas pessoas aqui, mas eu tenho uma certeza, viu, pastor Paulo? Há 3 categorias de pessoas aqui hoje: aos que passaram recentemente por um vale, aos que estão passando por um vale e aos que estão a caminho de um vale sombrio, porque é próprio da experiência humana e em particular cristã as experiências nos vales sombrios, nos vales escuros, ou no que Davi chama de no vale da sombra da morte. É uma experiência inevitável. Veja o que disse Jesus em João 16, verso 33: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o ponto aqui? Uma das coisas que me fascina no Evangelho, em particular em nosso Senhor, é a sua honestidade. Vejam, examine a Escritura, estudem as narrativas dos Evangelhos. Sempre encontrará Cristo sendo muito honesto com as pessoas. Em nenhum momento ele ludibria as pessoas, engana, torce a verdade. Ele é o Verbo encarnado, o Cordeiro Imaculado. Ele não mente, ele não falha. E aqui, com muita honestidade, ele diz, e João registrou: no mundo tereis aflições. As aflições, as adversidades são próprias da jornada cristã. E essa expressão vale da sombra da morte, repito, tem um significado óbvio: lutas, tristezas, decepções, frustrações, perseguições, angústias na alma são próprias do vale. É curioso notar que no livro, no capítulo, logo no início, o peregrino, diante do monte da dificuldade, ele percebe que há 2 atalhos, uma à direita e uma à esquerda. Só que o autor, com muita propriedade, dá nomes a esses atalhos: perigosos atalhos, destrutivos atalhos, porque, via de regra, há sempre uma tentação de fugir da provação, da adversidade, do monte da dificuldade, ou, para usar a linguagem de Davi, dos vales sombrios. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é inevitável. Quem já passou, vai passar de novo. Quem ainda não passou, vai certamente passar pelos vales. São inevitáveis. Segundo, os vales são imprevisíveis. O que isso significa? É que, embora nós saibamos que é próprio da jornada da vida cristã as dificuldades, as adversidades, os problemas,
Muitas das nossas aflições não enviam uma espécie de aviso prévio. Você sabe que está sujeito a elas, mas alguns problemas não enviam agenda ou um aviso prévio. Chegam, simplesmente chegam. Meditando sobre isso, tem uma passagem de Jeremias, no capítulo 4, verso 20, que eu acho que se aplica a essa imprevisibilidade do vale. Jeremias disse assim: um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada, no instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos no momento. O que Jeremias está falando aqui é sobre a repentina destruição de Jerusalém. Eles sabiam, por meio dos profetas que Deus levantou, que inevitavelmente, tendo em vista que eles não se arrependeram, eles sofreriam juízo, mas não havia uma precisão acerca do momento exato em que os babilônios iriam emitir juízo ao povo judeu, à cidade de Jerusalém. Mas o ponto é, eles experimentaram, eles passaram por essa extrema dificuldade. Qual o ponto? O vale não manda aviso prévio, você não é possível agendar, não é possível planejar vales, as situações surgem, nós não somos informados de quando chega. Hoje aqui, talvez, um telefonema, um e-mail, uma mensagem de texto, pode desorganizar por completo a nossa semana. Nós não temos gerência da vida. É impressionante como os falsos profetas ganham espaço nas comunidades cristãs, dentre outras coisas, propondo um ensino que tem como objetivo divinizar as pessoas, quando a proposta do Evangelho é nos tornar humanos. E na condição de humanos, é preciso entender que nós não temos gerência da vida, nós não somos senhores da vida, não pertencemos a nós mesmos. A Bíblia chega a dizer com muita propriedade que a gente não pode nem afirmar o que vamos fazer se Deus não permitir que façamos. A nossa vida é como um palmo, é como uma neblina, tudo muito breve, curto e incerto. Há um elemento de imprevisibilidade, os vales chegam sem aviso prévio. Isso pode acontecer. Uma outra característica dos vales, eles são imparciais. Observe isso, nosso Senhor em Mateus: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. O que o Senhor está falando aqui é que a pessoa humana, criada à imagem de Deus, objeto do amor de Deus, da graça comum, é abençoado, recebe esse amor benevolente. Deus faz nascer o sol, envia a chuva, todos são abençoados, justos e injustos. Uma característica dos vales é que eles são imparciais. O desemprego chega na casa de alguém que não é cristão e chega na casa da pessoa que é cristã. Uma doença avassaladora chega para o cristão e para o não cristão. De modo que pensar que a adversidade, a aflição, as dificuldades são apenas para aqueles que não temem a Deus é um grande equívoco, porque os vales são imparciais, eles chegam para todos, e não é diferente para nós cristãos. Nós todos estamos sujeitos a enfrentar aflições. Isso atesta a nossa humanidade. Vocês sabem que um dos mais antigos livros, se não o mais antigo livro da Escritura, é o livro de Jó, segundo alguns biblicistas. E o livro de Jó foi escrito, entre outras razões e propósitos, para estabelecer essa teologia de que o justo, sim, está sujeito ao sofrimento, que as adversidades são próprias da vida e que servir a Deus não implica em estar imune de adversidades e aflições. Muito pelo contrário, é por muitas tribulações, diz Paulo, que nos importa entrar no reino dos céus. Essa é uma mensagem politicamente incorreta, mas é uma mensagem verdadeira. A Bíblia não nos promete isenção de adversidade. Eu admiro muito Jó, embora a gente não deva idealizá-lo, porque certamente era humano, transgressor, pecador, tinha suas fraquezas.
ele, sem sombra de dúvida, porque a própria Escritura aponta, era um homem justo, íntegro, temente a Deus. E quando a sua mulher, não entendendo a teologia, não entendendo que o justo, o marido íntegro, também está sujeito aos vales e aflições dos mais terríveis, ela propôs algo terrível a ele. E observa a narrativa lá em Jó capítulo 2, versos 9 e 10. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Isso tem nome, irmãos. Chama-se fidelidade incondicional. Conversando um tempo atrás com um pastor que serviu por muitos anos como mentor para mim, pastor que me batizou, Jesse Carlos Monteiro Costa, notável servo. Ele contou a experiência que um pastor viveu, bem contundente a experiência. Ele foi a um velório. Um rapaz faleceu, apenas 14 anos. Foi família cristã, pessoas de bem, cidadãos honrados. E quando ele entrou naquele ambiente, onde estava sendo velado o corpo daquele garoto, a mãe se dirigiu ao pastor, puxou pela gola da camisa, sacudiu o pastor do corpo e disse: onde estava Deus que permitiu que meu filho sofresse esse acidente? Onde estava Deus? E ela começou a perguntar: onde estava Deus? Nós devemos respeitar a aflição das pessoas. Uma pessoa sob intensa pressão e diante de uma dificuldade extrema pode falar, pode fazer coisas improcedentes. Devemos respeitar e tolerar a humanidade, a fraqueza que é própria do ser humano. Mas aquele pastor recebeu graça para dar uma resposta de igual modo contundente e pública. Ele disse: minha irmã, e falou com os olhos marejados, Deus está, ou estava, onde sempre esteve e sempre estará, no seu trono de glória, do mesmo lugar onde ele viu seu filho unigênito padecer numa cruz por pecadores como eu, como a irmã e como o seu filho, para que a morte fosse vencida e no grande dia pudessem estar todos reunidos por toda a eternidade na presença do Redentor. Que sabedoria, que graça! Nós devemos rejeitar com veemência, porque é maligna a mensagem, o discurso, a teologia que propõe, que insinua que o cristão não pode passar pelo monte da dificuldade ou pelos vales sombrios. Isso é contra a Escritura, contra a experiência cotidiana, contra a história da redenção. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento encontramos homens notáveis, santos, tementes, que amavam a Deus de todo o coração, vivendo dias extremamente adversos, com muitas perguntas, mas poucas respostas. Os vales são parciais. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê graça para louvar a Deus na alegria e também na tristeza. O hino Castelo Forte, Martinho Lutero, nós estamos aí na véspera de comemorar o dia da Reforma. Há uma estrofe naquele hino que chama sempre a minha atenção, e eu canto aquela estrofe com temor e tremor, e vocês vão entender por quê. O estrofe diz: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Há verdades, irmãos, que são mais fáceis de ser cantadas do que vividas. Nós vivemos no século da tolerância. Tudo tem que ser tolerado, é proibido. Mas boa parte dessas pessoas, dos paladinos da tolerância, via de regra, fecham os olhos para o que está acontecendo no mundo hoje. 21
séculos de história da igreja cristã, vou colocar apenas 20 séculos, estamos dando os primeiros passos no século XXI, nunca houve em toda a história do cristianismo um século onde mais cristãos perseguidos, martirizados do que o século XX. Hoje 250 mil cristãos vivem algum tipo de restrição à sua liberdade, presos e alguns mortos por amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebi uma informação sobre um acontecimento que só veio a público porque um dos soldados que presenciou se converteu à fé cristã e indo para a Coreia do Sul pôde tornar isso público. Vocês sabem que o país mais fechado do mundo hoje é a Coreia do Norte. Cidadão livre em qualquer país para visitar é difícil. O cristão então é quase impossível. Há um contingente expressivo de cristãos que vivem naquele país sob as mais duras restrições, e como não se tem informações precisas, fica tudo no campo da suspeição. Não sabemos com precisão, mas o ponto é: há irmãos nossos vivendo dias trevosos na Coreia do Norte. E um relato que nos chegou ao Ocidente é de logo nos primeiros dias, os dias mais intensos da instalação do regime totalitário comunista naquela parte da península, um homem que tinha influência em toda uma comunidade por ser cristão e uma tradição antiga naquela região, foi preso juntamente com sua família, e ele foi persuadido a negar a Cristo, a entregar as Bíblias e a delatar os outros líderes cristãos naquela região. E ele não aceitou, E diz o relato desse soldado convertido, que depois veio morar, residir na Coreia do Sul, que por pressão da polícia secreta, eles foram então interrogados, torturados, e foi feita uma cova e lançada a família viva nessa cova. E então eles começaram a enterrar aquela família, o pai, a mãe e dois rapazes e uma moça. E quando a terra estava na altura do pescoço, a mãe olha e vê as crianças chorando, o pai tenso, porque é a esposa, são os filhos, ele é humano. E quando ele pensa em reagir de alguma maneira, a mulher diz assim: só mais um pouco, meus filhos, só mais um pouco, e nós veremos face a face aquele que nos amou e por nós quis morrer. Eu não estou postulando a cultura do masoquismo, do buscar o sofrimento. O que eu estou afirmando, à luz das Escrituras e da história antiga e recente, é que a vida cristã, ela implica em sofrimento, adversidades e lutas. E em alguns momentos, pelo desígnio inescrutável de Deus, ao extremo, como muitos irmãos hoje passam em muitos lugares do mundo. Isso não é sensacionalismo, isso não é fraude, é fato. Boa parte dos cristãos no Ocidente desconhece. Os vales são imparciais. Chega para o cristão, chega para o não cristão. Estamos todos sujeitos às adversidades. Nós precisamos entender isso. Caminhando, os vales são temporários. Essa é uma boa notícia. O texto de Davi, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale. O que é que isso indica? Que o vale é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale é como pegar um túnel na estrada. Você tem o momento de entrar e o momento de sair. Os vales são temporários. Seu vale vai passar. É possível que você entre e depois tenha outro. Mas os vales em nossa vida têm um caráter temporário, tem início e fim. E precisa entender isso. Olha o que Pedro diz em sua carta, que trata muito bem essa questão da teologia do sofrimento. Pedro escreve para cristãos que viveram ou estavam vivendo dias extremamente adversos. Nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Olha a expressão, por breve tempo. O que Pedro está argumentando é que as tribulações têm caráter temporário. Ele nos exorta a considerar as lutas que enfrentamos sob a ótica da eternidade. Essa é uma expressão ou uma palavra
carregada de teologia, eternidade. Vocês sabem que um dos grandes teólogos da igreja, o Jonathan Edwards, ele sempre orava: Deus, estampa diante dos meus olhos a eternidade. Muitos de nós nem sempre vivem uma vida superlativa, porque nós perdemos de vista o conceito da eternidade. Você e eu estamos caminhando para passar pelos portões da eternidade. A sua vida é curta, breve e incerta. Precisamos pensar nessa questão. E Pedro pensava nisso. Uma paráfrase desse verso eu diria: não desanime mesmo se o seu problema demorar muitos anos, pois em comparação com a eternidade são bem curtos. Paulo vai na mesma linha. Em 2 Coríntios 4,17, na versão NVI, diz assim: pois nossos sofrimentos, observe a expressão, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E Paulo sabia o que era o sofrimento, não que ele tenha buscado o sofrimento, mas porque a vocação cristã, e em particular a vocação apostólica que ele recebeu, tinha essas implicações. Paulo foi apedrejado, enfrentou naufrágio, humilhações, abandono da família, possivelmente, entre outras coisas. E ele compara todos esses sofrimentos e reputa-os de leves e momentâneos, e que estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ou seja, nossos vales são temporários. Haverá um dia, uma hora e um momento em que Ele, o Cristo ressurreto, enxugará toda lágrima. Não haverá mais dor, nem luto, mas apenas alegria indizível e cheia de glória, como disse Pedro em sua primeira carta. Louvado seja Deus por isso. Um outro elemento: os vales são pedagógicos. Ainda em Pedro ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está argumentando aqui, ele está declarando, afirmando, é que o sofrimento tem um caráter pedagógico, tem um propósito positivo. As tribulações produzem paciência, os montes da dificuldade têm como propósito moldar-nos, conformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. A vida é feita de testes, de provações, de adversidades. Eu fico sempre perguntando a mim mesmo, e agora em novembro, 10 anos de pastorado na mesma igreja, lá na Igreja Batista Betel de Mesquita. E muitas vezes a gente encontra na jornada cristã, que seja no pastorado, na convivência com outras pessoas, indivíduos que, a despeito de terem tanto tempo de convivência na ambiência da igreja, acostumados com o sagrado, com textos memorizados, com um número incontável de mensagens ouvidas, parecem que não crescem, são pigmeus, não tem estatura, não tem sabedoria, não tem consistência, uma fé que não tem textura. Eu fico me perguntando por quê, como isso pode acontecer? Entre outras respostas, eu poderia dizer que muitas vezes isso acontece, irmãos, é porque depois da prova existe a aprovação ou a reprovação. A proposta do Evangelho é que, ao término de uma aprovação, sejamos aprovados. E o que significa ser aprovado? É aprender as lições, é permitir que a adversidade, os vales, as dificuldades possam transformar o nosso caráter, possa produzir em nós profundo amor pelo Senhor, não pelo que Ele pode ou não oferecer, mas pela pessoa dEle, mais devoção, mais afeição, caráter transformado. E muitos de nós, inevitavelmente, todos nós, passamos pelos vales, mas o ponto é: qual é o produto final?
Depois de uma provação, de uma dificuldade, de um problema, não importa a natureza do problema, aprendemos, crescemos, nos tornamos mais parecidos com Cristo, somos moldados, as virtudes, o fruto do Espírito brilham em nós. Essas são questões que precisamos pontuar e pensar. As provações do caráter pedagógico, o propósito é nos conformar, nos transformar em imagem de nosso Senhor. Eu queria fazer duas aplicações práticas. O que nós podemos aprender desses vales escuros, desses vales sombrios? Primeiro, supere o medo confiando em Deus. O verso que nós lemos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum. É o que diz o texto. É curioso isso, porque C.S. Lewis dizia, com muita propriedade, que o medo é inimigo da fé, porque o medo manipula as nossas emoções. O medo só aumenta a sensação de perigo, drena as forças e embaça os olhos. Ou seja, as pessoas, quando se veem atribuladas, vivendo dias difíceis, com muitas perguntas e poucas respostas, nós todos somos tentados a ser dominados pelo medo. Nós precisamos superar o medo confiando em Deus. Não é possível rodear o vale, não existem atalhos confiáveis, os atalhos são sempre perigosos, destrutivos, como diz o livro Peregrino. É preciso fazer uma escolha: não terei medo ou deixar-se dominado pelo medo e buscar alternativas perigosas. Uma leitura superficial desse verso, quando ele diz não terei medo, pode sugerir que haja aqui uma equiparação entre Davi e o modelo dos heróis gregos, que batem no peito e dizem: eu nada temo, se o mar não abrir, eu passo por cima dele. As pessoas tendem a confundir fé com prepotência. Há uma distinção. Davi não se parece com um herói da mitologia grega. Ele não diz: não temerei mal algum, baseado em sua própria experiência, força ou poder. O que vem a seguir, ele vai afirmar: é porque tu estás comigo. A presença de Deus nos vales escuros da vida. É a presença de Deus. João Calvino, comentando essa passagem, ele diz assim: olha que comentário precioso. Diz assim o texto, você pode acompanhar: Davi não quis dizer que estava destituído de todo medo, mas apenas que o superaria, para então prosseguir sem medo, sempre que o seu pastor o guiasse. O que são os vales? Qualquer coisa, circunstância ou situação que aflige a nossa alma. E é natural o medo. Eu estou acompanhando uma moça lá em nossa igreja, de apenas 34 anos, casada, mãe de uma linda garotinha, eu batizei o esposo, eles estão conosco já há algum tempo. E recentemente ela recebeu um diagnóstico terrível, um câncer. Retirou uma das mamas. Agora foi preciso tirar a segunda. E agora descobriu que deu metástase no osso do tórax. O que você diz a uma pessoa que passa por uma situação dessa, aos 34 anos de idade? Eu fui visitá-la. E o que eu encontrei ali foi uma pessoa que, passando pelo vale, a despeito da complexa realidade que se encontra, pode dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Resoluta, madura, firme. Ela diz: pastor, eu confio no poder de Deus. Como eu tenho aprendido com essa dificuldade. Se
Se o soberano quiser me curar, louvado seja o seu nome. Mas se ele quiser tomar para si, irei dando glórias ao seu nome. Com a criancinha de 6 anos circulando na sala, e o marido ao meu lado chorando. E não era uma palavra da boca para fora, mas com profundidade. Passou pelo vale e aprendeu as lições. O Frederico Orr, considerado por alguns como um apóstolo da Amazônia, não no sentido desses pauradores frívolos, mas porque foi um homem notável inglês que viveu na Amazônia, perdeu a família no naufrágio, trabalhou toda a sua vida, faleceu em pouco tempo. Frederico Orr, mentor de amigo de Shed, pastor Ricardo e outros missionários que vieram do Brasil e trabalharam pela região, ele conta uma experiência de que ele foi a fazer uma visita no hospital. Um amigo que estava numa situação muito difícil também de doença, e ele ficou pensando o que ele poderia dizer para amenizar a dor daquela pessoa. E ele foi, mas quando chegou lá, ele sabia que a doença era grave, o amigo já estava há algum tempo, era uma cidade muito distante, mas ele conseguiu lá visitá-lo. E quando ele chegou, encontrou o seu amigo bem debilitado, mas, segundo Frederico Orr, com uma afeição, com um contentamento que a razão humana não é capaz de compreender. E entre outras coisas que ele me disse, uma declaração chamou a atenção: Frederico, vamos cantar o hino, não se importe com a minha doença. Essa doença, Frederico, é a limusine que Deus vai usar para me levar para a glória. Você consegue entender isso? Supere o medo confiando em Deus. Paulo, que olhava para a cruz, no domingo vamos falar sobre isso, sobre o sofrimento do Cristo encarnado no Getsemane. Paulo olhava para a cruz como a maior e a mais contundente expressão do amor de Deus. Todas as vezes que o maligno, que falsos profetas, que as circunstâncias, que mesmo os crentes, no momento de fraqueza, sugerindo qualquer coisa diferente do fato de que Deus nos ama, pensemos na cruz, prova maior do seu amor. E Paulo diz: aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará consigo graciosamente todas as coisas? Se o mais improvável Deus fez, dá o seu filho por nós pecadores, não nos dará com ele todas as coisas que de fato precisamos? Então devemos pensar nisso na eternidade. O foco é este: superar os medos que são próprios da vida quando nos vemos diante de gigantes terríveis, mas na perspectiva da Escritura. O Salmo 56 diz assim: envie-me o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Gosto muito do Saltério, é o livro de oração da igreja. Se você colocar os seus olhos no seu problema, se tão somente ficar pensando nos seus perigos, nos vasos escuros, o medo vai dominar. Mas se você pensar no Senhor, em quem Ele é, no seu grande amor, no seu coração paternal, você pode caminhar. Eu gosto muito de aprender com os antigos. Eu fui muito abençoado e ainda sou, embora longe geograficamente, pelo meu avô. Eu lembro que em uma temporada de férias, na fazenda dele, houve lá um apagão. Naquela época nós já tínhamos lá energia, mas houve um apagão, ficou tudo no escuro. Me lembro dessa imagem. E eu, bem pequeno ainda, eu com medo daquilo, dos barulhos todos, próprio da fazenda, e meu avô me ensinou algo naquele dia, que até hoje eu carrego comigo. Ele disse: meu filho, quando tudo na sua vida estiver escuro, lembre-se de uma coisa: o nosso Deus enxerga no escuro. Segura nas mãos dele e deixa o Senhor te guiar, porque Deus enxerga no escuro. Você não precisa ter medo. Se Deus estiver com você, você não precisa ter medo. É a linguagem do Saltério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
algum, porque tu estás comigo. O texto vai aparecer mais uma vez, porque tu estás comigo, isso faz toda a diferença. Agora vejamos outros textos rapidamente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa. Mateus 28:20. Em Hebreus diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Promessas, promessas. Os puritanos diziam assim: as promessas de Deus são como botes da salvação nos mares da aflição. Agarre-se, apegue-se às promessas de Deus. E aqui estão algumas delas: a presença, a firmeza, nunca jamais te abandonarei. Isaías diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Não temas, porque eu sou contigo. O quando aqui denota o que, gente? Ele não diz se passares, ele diz quando passares. Você vai passar. Lembra que eu disse no início? 3 categorias de pessoas aqui hoje: os que saíram de um vale, os que estão no vale e os que estão a caminho de um vale. Mas a boa notícia é essa: supere o medo confiando em Deus. E por fim, a segunda aplicação: aceite a disciplina e receba o consolo que vem de Deus. A expressão é assim, ou diz assim: tua vara e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado me consolam. O bordão e o cajado são instrumentos básicos de um pastor. E via de regra, segundo aqueles que são especialistas nessa matéria, o bordão orientava e o cajado protegia. Eram instrumentos, um de resgate, um de disciplina, o outro de consolo, de conforto. Alguns sugerem que Deus corrige consolando e consola corrigindo. Quando nós estamos numa provação, no monte da dificuldade, no vale sombrio, Deus nos disciplina. E sabe por que Deus nos disciplina, irmãos? Porque Deus nos ama. E Ele disciplina consolando, e Ele consola disciplinando, porque Ele está vendo lá na frente, Ele está vendo lá ao final o produto: pessoas conformadas à imagem de seu Filho, transformadas com caráter puro e lábio por meio da sua obra. Calvino, em um de seus comentários falando sobre essa matéria, comentando a segunda carta aos Coríntios, que me fala em memória, ele diz assim: olha que coisa linda, Deus nos consola não para que nos sintamos confortáveis, mas para que sejamos confortadores. Quando você passa por uma adversidade, aprende com aquilo, certamente lá na frente você vai servir de bênção, de conforto, de consolo, de graça na vida de outras pessoas. Eu quero encerrar compartilhando com você uma experiência pessoal. Raramente eu faço isso. Quem me conhece, eu trabalho como pregador, de raras vezes eu faço isso. Mas eu queria compartilhar para a sua edificação. Eu sou casado há 17 anos. Eu sou pai de um lindo garoto de 10 anos, saudável, forte. Não vou dizer que parece com o pai, vai ser contrassenso, mas lindo porque parece muito com a mãe. Em 2008, quando meu filho tinha 5 anos de idade, exatamente 5 anos de idade, minha esposa ficou grávida. Seria o nosso segundo filho e nós perdemos o bebê. Eu estava na igreja celebrando um casamento e minha esposa em um centro cirúrgico, passando por um processo traumático, doloroso, para a retirada da criança. Em 2009, no ano seguinte, uma nova gravidez e novamente a dolorosa experiência de um aborto voluntário. Em 2010, pela terceira vez, nós estávamos no consultório médico e eu ouvi o coração batendo. Que emoção! O coração
pessoa humana, a vida, a graça de Deus aqui. No meu coração cheio de profunda alegria. No segundo momento, fomos novamente ao médico. E o médico, examinando aqueles aparelhos todos, com silêncio ensurdecedor, o médico se dirige e diz assim: o coração do seu filho não bate mais. Eu lamento. Quando nós saímos do consultório médico, nós fomos no estacionamento, nós choramos. Depois de um tempo, quando eu liguei o carro para irmos para casa, involuntariamente, eu liguei o rádio. Estava passando uma canção, tocando uma canção. Eu não vou cantar, não quero assustar os irmãos, mas eu quero ler esta canção. Ouça. Meu Jesus, maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo, há um mistério no teu coração. Faltar-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, é eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. A graça de Deus nos basta para enfrentar os montes da dificuldade, os vales sombrios. O Bunyan disse que quando o peregrino estava subindo o monte da dificuldade, no meio do caminho, ele encontrou uma árvore que era agradável e que o Senhor mesmo tinha plantado para refrigerar os peregrinos, no caso, aquele peregrino, para que ele pudesse prosseguir. Deus sempre concede a graça para que a gente passe pelos vales, para que em tudo ele seja glorificado. Eu queria que você lesse comigo esse último verso que eu vou ler. Abacuque 3,19. Você pode ler junto comigo? O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da costa e faz-me andar nos lugares altos. Mais uma vez. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da costa e faz-me andar nos lugares altos. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Curva sua fronte, vamos falar com Deus. Pai, nós te bendizemos por tua palavra. É por meio dela que a nossa fé recebe nutrição, vigor, alimento para prosseguir. Te damos graças porque, embora não tenhamos todas as respostas para as nossas aflições, dúvidas, angústias, nós sabemos o que nos é suficiente, que o Senhor está sempre conosco. Sabemos que os vales são inevitáveis. Obrigado pela honestidade da tua palavra. Tu és o Deus que não pode mentir. Sabemos que, sujeitos às adversidades, às dificuldades, às lutas das mais variadas, somos tentados a duvidar do teu amor, a buscar atalhos sempre perigosos e destrutivos. No entanto, Senhor, mais uma vez, nesta noite, por tua graça, fomos exortados a confiar no Senhor, a olhar para a cruz de teu Filho, bendito e santo, com a maior expressão do teu amor por nós. Que jamais sejamos encontrados dando ouvido ao nosso adversário,
ou a quem quer que seja, pondo em dúvida a tua bondade, a tua soberania. Sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, justo e perfeito. Louvado seja o teu nome. O que te pedimos, Pai, graciosamente pedimos a Ti, que o Senhor nos conceda refrigério nos momentos adversos. Sê conosco, caminha conosco nos vales escuros, para que possamos seguir em frente glorificando o Teu nome em todas as coisas. Permita que nesses próximos dias continuemos a ser edificados por meio da Tua palavra, que possamos, Senhor, receber do Teu Santo Espírito consolo em nossas adversidades, para que Tu sejas glorificado e possamos viver uma vida alegre e cheia de contentamento no Senhor, satisfeitos no Senhor, pelo que o Senhor é, em nome de Cristo. Amém.